todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui hoje para dar início a essa mesa redonda sobre lavagem de capitais e advocacia. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença do Dr. Antônio Gustavo Rodrigues, que muito nos honra, e pela conversa ali, já nos deixou mais curioso ainda sobre a sua fala. Agradecer ao nosso diretor emérito, professor Ariosvaldo Matos Filho, ao Teodomiro Dias Neto e, em especial, à professora Heloísa Estelita, por terem organizado esse evento. Né? Bom, eu, evidentemente, não tenho muito ou quase nada a dizer sobre isso, eu só queria destacar a importância dessa discussão e por que ela está sendo feita dentro de uma escola como a Direito GV. Tá? A importância é óbvia, nós temos hoje uma economia altamente complexa e temos meios para conseguir combater formas de criminalidade que são muito mais sofisticadas do que nós tínhamos há poucos anos atrás. Tá? E isso, sem dúvida nenhuma, faz com que as instituições se mobilizem de uma outra maneira, criando regulação, criando metodologia para conseguir, em alguma medida, se atualizar em relação àquilo que está ocorrendo no mercado. Tá? Agora, não necessariamente a corporação dos advogados tem a mesma capacidade de compreender esse processo e reagir à altura das necessidades. Tá? E, nesse sentido, é que é importante a existência de centros de pesquisa que sejam autônomos. Né? A importância de uma escola de direito como essa é o fato de que ela não atende a uma lógica necessariamente corporativa, mas que ela é capaz de pensar, não de forma neutra, mas com uma perspectiva de imparcialidade que muitas vezes nós não encontramos em outras escolas que têm, vamos dizer, um pêndulo muito profissional, né, e muito menos dentro das corporações que estão diretamente envolvidas e que têm os seus interesses afetados. Então, a única coisa que eu queria dizer é que nós nos colocamos, e muita coragem, eu acho, dos professores que estão envolvidos diretamente nesse projeto, porque isso também é um projeto de pesquisa, como uma instituição que vai refletir sobre isso e vai expor a sua reflexão sobre isso, porque o trabalho desse tipo de academia não termina quando os papers estão consolidados. Quer dizer, a partir do momento em que esses papers e essas ideias estiverem consolidadas, há um trabalho enorme de expor isso à sociedade e oferecer à sociedade como um bem público. Tá? E é isso que a Direito GV certamente pretende dentro desse projeto também. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos. Elu, eu não sei a ordem aqui, quem que falará primeiro? Então, doutor Antônio. Bom, bom dia a todos. Primeiro, registrar que é um prazer estar aqui, especialmente assim numa mesa desse nível, né? Inclusive com alguns antigos amigos aqui, colegas de trabalho. Né? Esse é um assunto, eu acho interessantíssimo, porque ele é daquelas coisas que dá uma aparência de simplicidade, que as pessoas olham com certa familiaridade, acham que entendem, mas ele é muito mais complexo do que ele efetivamente aparenta. Não é mais um tipo penal apenas. No fundo, é uma mudança de mentalidade. Nos últimos anos, eu tenho falado, né, em alguns eventos, e eu começo comentando sobre o uso do cinto de segurança. Eu não sei se o Antenor já ouviu, mas... E eu pergunto para as pessoas assim, né? Quem de vocês, quando era pequeno, era obrigado pelo pai a usar cinto de segurança? O seu pai obrigava a usar cinto de segurança, por acaso? O natural que nós tínhamos não tinha nem cinto. Nem cinto. Né? Na frente. Eu imagino, quer dizer, a mesma coisa se aplicava a mim também, apesar de eventualmente ter cinto e até existir lei, né, obrigando a usar cinto, a gente continuava não usando cinto. E tinha alguns detalhes culturais interessantes
você botar o cinto de motorista, o cinto de segurança era considerado ofensivo para o motorista. Era como se você estivesse dizendo a ele que você não confiava na habilidade dele na direção. É sério. E tinha lei, né? Lá no Rio, os motoristas de táxi, ou alguns, pelo menos, começaram a usar camisas com faixas pretas pintadas para enganar o guarda. É sério. Ele estava enganando a quem, né? Aí a pergunta seguinte que eu faço a vocês é o seguinte: quem de vocês hoje não colocaria o cinto de segurança no seu filho? Né? Eu perguntaria até mais: mesmo que não tivesse lei, você continuaria usando o cinto de segurança? E o que mudou, então, do seu pai para você? Né? Para mim, esse é o grande ponto da questão. Né? Por que hoje em dia a gente olha o cinto de segurança com tanta preocupação, ou até a cadeirinha já agora, e o nosso pai não olhava? Eu poderia até dizer que o cinto de segurança não é necessário, nós todos estamos aqui. Para que cinto de segurança? Não é mesmo? Não precisa. O problema não somos nós, o problema são os que não estão aqui. Né? Nós temos várias cadeiras vazias que talvez estivessem ocupadas se essas pessoas estivessem usando cinto de segurança. Estou brincando, mas o ponto que eu quero fazer é o seguinte: o que mudou foi a consciência de risco. Tá? Antes, eu saía de carro com meu pai solto, me lembra um Cadillac, aquilo ali tem um espaço enorme, aquilo ali, assim, se ele para, de repente, eu saio voando só dentro do carro uns 2 metros, né? Depois mais uns 2, assim, que atravessa o vidro fora. Hoje em dia, a gente sabe o que representa o risco. E risco não quer dizer que ele vai acontecer. Então, assim como não aconteceu o acidente comigo, graças a Deus, a questão toda é o seguinte: ele podia ter acontecido, e se tivesse acontecido, né, e eu tivesse de cinto, eu teria aumentado a minha chance de sobrevivência. E daí, eu não quero que o meu filho, né, eu não queria que meu filho passasse por isso, e, portanto, no momento que eu tomo consciência do problema, eu passo a evitá-lo. Então, isso para mim é uma forma de evolução mental. Na hora que você vai tomando consciência dos riscos, você vai tomando medidas para mitigá-los. Né? E se a gente olha, né, a vida dos países, das sociedades, elas também, de certa forma, vão se submetendo a coisas parecidas. E elas vão tomando consciência de riscos. E nós vamos aprendendo também que ações nossas refletem nos nossos vizinhos e vice-versa, né? O combate à dengue, por exemplo, se faz tirando lá os copinhos d'água. Mas para que adianta você tirar o copinho d'água do seu jardim se o seu vizinho não tirar o copinho d'água do jardim dele? O mosquito não vai fazer muita diferença de onde é que estava o copinho d'água. E, de certa forma, é engraçado, mas se você tinha um ambiente internacional de total, vamos chamar, indiferença ao que se passava ao redor, né? Que basicamente era isso que a história, de certa forma, sinaliza. Né? Os países, por exemplo, só vamos dar um exemplo que, aliás, é bem chocante, a questão do combate à corrupção. Até muito pouco tempo atrás, em alguns países, você podia descontar do seu imposto de renda corrupção paga no exterior. Tá? Eu não sei se todos sabem disso, chega a ser chocante. Eu não estou falando da Nigéria. Tá? Eu estou falando de países como a Alemanha. Tá? É chocante. Tá? O que representa isso? Uma mentalidade que entendia que a corrupção era algo natural, é parte do mundo dos negócios e, portanto, era tolerada. Curiosamente, só no exterior. Né? Dentro dos países, isso já não era aceitável. E precisou de um país, no fundo, adotar uma lei que proibia suas empresas de fazer isso. Logicamente, esse país certamente começou a perder disputas comerciais internacionais, né? Porque ele provavelmente era o único que não estava corrompendo, e ele então foi procurar os seus pares lá na OCDE e acabaram fazendo uma nova convenção, que é essa que evita a corrupção de funcionários públicos estrangeiros. Houve uma mudança de mentalidade, né? E, da mesma forma, a gente vê que há uma evolução nesse sentido de que, sim, cada um de nós, ou cada um dos países, é responsável, em parte, pelo que se passa nos outros. Você tem países como a Suíça, por exemplo, que se desenvolveram recebendo dinheiro de tudo de ruim que existe, né, no mundo. Qualquer ditador sul-americano, africano, corrupto, seja lá onde for, e outros tipos de criminosos, punham dinheiro na Suíça tranquilamente, porque a mentalidade que sempre prevaleceu é que o problema do banco era que se o dinheiro era bom do ponto de vista do seu valor, né, não da sua origem. E isso era uma coisa perfeitamente tolerada pela sociedade.
E o problema é que essas questões que a gente vai tolerando, elas às vezes se voltam contra nós, né? Vou dar um outro exemplo doméstico aqui. Quando nós éramos jovens, né, eu estava falando que nós íamos viajar, vocês não sabem disso, né? A Daniela, que gentilmente me deu uma carona, não sabe disso, mas você só podia comprar $500, tá? Não existia esse negócio de cartão de crédito internacional, isso nem passava na nossa cabeça. Só que todo mundo sabia também que ninguém viajava com efetivamente $500, tá? Então, todo mundo tinha o seu doleiro de estimação. Era uma coisa perfeitamente tolerada pela sociedade. Por quê? Porque era uma forma de você, vamos dizer, manter as contas públicas em bom estado. Então, se recorria a esse subterfúgio, né, do doleiro para completar os dólares, tá? Isso já passou, né? Na verdade, hoje em dia, você pode... Não precisa nem levar dinheiro, porque você leva o seu cartãozinho, que você tira em qualquer maquininha, né, de ATM aí no mundo, você tira o seu dinheiro. Você quer comprar uma casa no exterior, fique à vontade. Quer comprar um carro, não tem nada de errado nisso. Nós já passamos essa fase de que mandar dinheiro para o exterior é crime. Ainda tem umas pessoas que ainda falam como se fosse uma coisa errada, mas não tem nada de errado você ter dinheiro do exterior. Não tem problema nenhum. É feito mandar dinheiro de São Paulo para Brasília, você pode mandar para Paris também. O problema é você fazer isso direito, né? Você mandar o dinheiro pelo doleiro é um mau sinal. Porque o problema não é mandar o dinheiro para fora. O problema é não se identificar, né? Isso aí passou a ser não se identificar. Na época havia uma preocupação com reservas, mas graças a Deus essa fase foi ultrapassada. Bom, o fato é que, da forma que eu vejo, é que a sociedade chega a um ponto que ela começa a ter que dar resposta a certos problemas que vão surgindo, né? Você cria mecanismos que vão facilitando a sua vida, né? Nós estávamos conversando antes da tecnologia do celular, né? Da facilidade de comunicação, a facilidade de transporte, né? Minha sogra estava falando outro dia que para ir para Buenos Aires de avião levavam 8 horas, tá? Você vai para Buenos Aires, que é aqui do lado. Olha, eu acho que agora com o plano dos aeroportos também demora umas horas para você chegar lá. Não. A viagem leva 1h30. Agora, para você entrar no avião e sair... 16 junto, 8 horas, com certeza. Não, o problema agora está em terra, mais do que no ar. Né? Mas é verdade. Quer dizer, você... Agora, tudo isso que você vai facilitando a vida, também o pessoal mais novo não sabe. Antigamente, você queria comprar um toca-fita, como é que era? Um videocassete, era da Gradiente. Você não tinha outra opção. Né? Tinha que ser feito no Brasil e, em geral, de qualidade mais baixa, muito caro, etc. Né? Então, essa facilidade de comércio também não existia. Então, essa integração econômica maior, globalização que se fala, né? Facilidade de comunicação, fluxos financeiros, isso tudo facilitou a nossa vida e facilitou a vida do bandido. E aí eu acho que chegou uma hora que a sociedade começa a se perguntar, escuta, por que instituições que gozam do respeito e da proteção da sociedade, por que elas são usadas contra os interesses dessa mesma sociedade, né? E a resposta começa a ser evitar que isso aconteça. Para mim, a origem do combate à lavagem de dinheiro, no fundo, é isso, né? Puxa vida, os bancos são instituições tão importantes, os banqueiros frequentam a alta sociedade, né, geram empregos, têm proteção da polícia, né, naturalmente dentro dos limites da sua capacidade. São pessoas consideradas de bem. E, ao mesmo tempo, essas pessoas podem estar viabilizando, vamos chamar um câncer, né, que pode estar destruindo essa mesma sociedade. Eu acho que um pouco por trás disso nasce, né, todo esse movimento que vai estar na Convenção de Viena, lá de 88, e que depois se expande, porque um detalhe interessante, assim vocês sabem melhor que eu, quer dizer, convenção internacional é feito lei no Brasil, tem algumas que não pegam, né? E essa pegou, o que é um negócio surpreendente, mas em parte eu acho que ela pegou graças aos esforços do GAFI, desse organismo, né, o Grupo de Ação Financeira, que no fundo nasceu, ele é um organismo que não existe formalmente, né, ele não é criado num tratado como o Banco Mundial, o FMI. Ele, no fundo, é uma reunião que começou com ministros da Fazenda lá da OCDE e passou a ter vida própria. Ele se intitula como uma força-tarefa, né? E ele usa um mecanismo que, aliás, se tornou muito interessante para se tornar efetivo. Ele não pode recorrer
né, a tribunais internacionais ou coisa parecida, porque, afinal, não há um tratado, não há um compromisso formal dos países. Mas ele usa uma ferramenta poderosa, né, que é chamada soft law, né, quer dizer, ele usa a própria pressão dos pares, né, que nada mais é do que a mesma coisa que está, vamos dizer assim, controlando o comportamento de todos nós que estamos aqui. Tem alguém aqui que não tenha celular? Não. E a gente sabe que tem umas pessoas que não largam o celular, mas, no entanto, não tem ninguém falando nesse momento no celular. Por que será isso? Né? Tem gente que fala até durante o almoço, né? Tem umas coisas assim, até chegou a ser neurótico. Mas existe um controle social, quer dizer, que as pessoas sabem que falar no celular aqui não será bem visto pelos colegas. Né? E pelo menos aquele olhar de faquinha de desenho animado, né? Que você olha assim, ele vai receber aquilo. E se continuar fazendo, pode até receber uma outra forma de repulsa, né, social. Então, você... perdi aqui o fio da meada. Que ninguém... Não, sim. Então, o GAFI, obrigado. O GAFI, então, usando esses canais, né, de pressão dos pares, etc., ele cria um mecanismo, cria um padrão de comportamento, que seriam as 40 recomendações, né, que você vê, não são nem normas, elas são recomendações, né, elas são escritas como se não fosse obrigatório, né? Cria um processo de avaliação mútua e tal, isso tudo torna esse padrão muito eficaz do ponto de vista da implementação. Hoje em dia você tem mais de 180 países avançando nessa área. Cuba, por exemplo, inicialmente começou assim meio reagindo. Eu tive vários contatos até com o embaixador de Cuba, mostrando para ele o seguinte: não, isso não tem nada contra os interesses do teu país nesse processo. E isso é que é o interessante disso. Por isso é que o combate à lavagem de dinheiro não é mais apenas um tipo penal. Por trás dele tem uma mudança de mentalidade fundamental. Uma mudança de mentalidade no sentido de preservação das instituições, da própria sociedade, né? A gente fala do direitos e garantias individuais. Na hora que eu sou obrigado a andar num carro blindado, eu começo a me preocupar com meus direitos e garantias individuais também nesse aspecto, né? Como é que funciona esse sistema? Tá? A questão operacional dele, que eu acho que é importante, e por isso essa diferença, é porque você, para fazer esse sistema funcionar, primeiro você tem que ter os bancos participando, porque os bancos são o principal canal de lavagem de dinheiro no mundo inteiro. A facilidade de comunicação que antes nós estávamos falando, de transferência de recursos no exterior, tudo isso torna o banco uma ferramenta impressionante. Você manda dinheiro em segundos para outro país. Então, nós temos que proteger os bancos. Os bancos não podem se envolver nesse tipo de coisa. Por quê? Porque o banco, é fácil sumir dinheiro no banco. Doutora Luiz, se a senhora tivesse uma folha de papel, qual é o melhor lugar que a senhora esconderia? Onde é que a senhora acha mais difícil de eu encontrar esse papel aqui? Pense melhor. Não, a senhora pode até colocar aqui, a senhora pode aqui. Não fica meio óbvio? Não, mas esse é que é importante. Nós temos que desenvolver a nossa mente criminosa para combater. Pensa só rápido, põe aqui assim, você vê que ele chama atenção. É aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar para você. Posso te mostrar onde é que você esconde esse papel facilmente? Tá? A lógica da lavagem de dinheiro, no fundo, é banal assim. Qual é o melhor lugar para esconder uma coisa no meio das outras iguais, né? Essa é famosa. Então, um banco é onde você esconde dinheiro. Todos nós temos dinheiro em banco, né? E olhando para a cara um do outro aqui, ninguém sabe quanto é que o outro tem. Tá? Então, isso é um facilitador. Fora isso, nós temos uma cultura, uma história que tratava o sigilo bancário como uma coisa sacrossanta. E eu já vi gente usando até essa expressão sagrada, né, na utilização do termo. Eu acho que o sigilo bancário, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito importante, deve ser preservado, sim. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser uma coisa usada contra o interesse da própria sociedade. E aí veio esse esforço internacional, esse mecanismo, que fala assim: nós não podemos permitir que os nossos bancos sejam usados para isso. Nós temos que tornar mais difícil a vida do bandido. Mas, para isso funcionar, os bancos têm que funcionar, têm que passar a participar. Eles não podem mais se fingir de cegos, né? Eu não diria assim, não, os banqueiros antigamente não é que eles fossem mafiosos, criminosos, eles simplesmente fechavam os olhos. Não sei, não quero saber.
né? É a mesma política do Exército americano até por tempo, né? Que é don't ask, don't tell. Entendeu? Eu não vou te perguntar nada, mas também não fica falando. Entendeu? No fundo, era isso. E a coisa muda e agora passa a se exigir, não, você tem que saber com quem está lidando, tal, né? Do conheça seu cliente, você saber quem está lidando e e comunicar operações suspeitas. Operação suspeita não é operação criminosa. Operação suspeita, e eu estava brincando olhando o negócio do atípico, né? Nós estávamos lendo umas notas taquigráficas lá de uma discussão no tribunal e os ministros discutindo que um texto, o COAF usava muito o termo atípico no sentido não jurídico, né? Quer dizer, atípico de típico, fora do normal. Aí os desembargadores discutindo, não, mas se é atípico, então não tem crime. Bom, mas nós nunca falamos que tem crime, isso é um detalhe importante, o COAF nunca diz que há um crime. A gente fala que há uma movimentação fora do normal que pode ou não ter um crime por trás, porque o problema da lavagem é o seguinte, o depósito que o lavador faz é igualzinho ao depósito que todos nós fazemos. Ele pega o dinheiro, ou seja lá o que for, vai no caixa, o caixa conta e acredita na conta. É igualzinho. Então, a ação em si não tem nada de criminosa, a ação. O que tem é qual é o objetivo dele em fazer aquela ação, né? Eu deposito o meu salário para preservar o meu dinheiro, ou faço um investimento para ter lucro e tal. Ele não, ele faz para ocultar. Então, é uma outra... Mas a operação financeira em si é a mesma. Muito bem. Então, vamos imaginar agora que nós temos um sistema perfeito, que os bancos estão perfeitamente afiados, trabalhando conosco, e aí nós começamos a verificar um problema. Os bancos são muito fáceis de enganar, tá? Não diretamente, mas eu posso usar outras instituições para enganar. Vou dar um exemplo, que é uma tipologia que nós identificamos no Brasil, que vocês vão ver como é que é fácil. Vamos imaginar que eu, com a doutora Heloísa aqui, eu estou querendo ocultar um dinheiro no banco. Mas eu não quero que o banco saiba que sou eu, então eu vou combinar com ela o seguinte, eu lhe dou uma promissória e no vencimento eu não vou pagá-la, porque ele é fajuta, né? Aí a senhora pega essa promissória e protesta, tá? Então a senhora vai no cartório e protesta a promissória e eu prontamente chego no cartório com uma mala de dinheiro e pago. O cartório fica todo feliz que ele mostrou, puxa vida, eu sou super eficaz, né? Quer dizer, eu atingi meu objetivo, fiz um crédito ser liquidado. O cartório recebe esse dinheiro, deposita na sua conta e faz um crédito na conta da doutora Heloísa. Pronto. Está feita a transferência de recursos aqui, o depósito, eu posso ter levado, por exemplo, dinheiro em espécie, de drogas, etc., por exemplo, e esse dinheiro entrou no sistema sem que o banco pudesse perceber. Então, eu enganei o banco, né? Um detalhe, um parêntese só, normalmente se fala muito questão de por que a preocupação com dinheiro em espécie? Porque dinheiro em espécie não é rastreável, né? No momento que o dinheiro sai do sistema financeiro, você não tem como seguir. Eu tirar o dinheiro de um caixa e depositar no outro caixa, eu posso até identificar a coincidência de momento, mas eu não posso garantir que seja o mesmo dinheiro. Quando eu faço uma transferência dentro do sistema, um DOC, um TED, eu rastreio o dinheiro e eu posso dizer, não, esse dinheiro saiu daqui, veio para cá, veio para cá. Então é mais fácil. Daí a preocupação com o dinheiro, por exemplo, em espécie. Não que seja a única forma de lavar, né? Da mesma forma, no exterior, você não que perca totalmente a capacidade de rastreamento, mas torna muito mais difícil, porque as relações internacionais de troca de informação ainda são muito travadas, ainda são do século XIX, e quase você perde realmente a capacidade de rastreamento. Em alguns países você chega ao ponto de se dizer que perde, porque eles não têm o menor interesse em ajudar nesse sentido, né? Bom, então eu estava mostrando que os bancos acabam sendo muito fáceis de iludir. E posso dar outros exemplos, usando o próprio sistema financeiro. Por exemplo, eu posso fazer um seguro numa seguradora, vamos imaginar que a seguradora não está participando dessa processo de prevenção, e faço um seguro lá de um valor tal, o prêmio custa 1 milhão. Aí eu levo uma mala de dinheiro para a seguradora, ela recebe, né, como ela não está no sistema, não está preocupada, deposita na sua conta, e eu no dia seguinte digo para a seguradora que eu não quero mais seguro, mudei de ideia, por favor, devolva o meu dinheiro. Aí ele vai devolver o prêmio, vai me cobrar lá uma taxinha qualquer, e vai me devolver como? Né? Imaginando assim, como é que a Bradesco Seguros me devolveria alguma coisa? Passaria um cheque. Ponto. Aí eu chego e deposito num banco um cheque do Bradesco, né, que seguro, uma coisa respeitável. Então, no fundo, a lavagem de dinheiro pode ser uma operação banal. Quanto mais respeitável for a instituição, como o cartório de protesto de títulos, ou Bradesco Seguros, ou qualquer outro, quanto mais respeitável a instituição que estiver atuando, mais melhor engana o banco, por exemplo. Então, daí a preocupação em você ir fechando as portas de entrada.
Bom, aí quando você olha a legislação atual, você identifica um monte de setores que foram vistos que podem ser usados. Alguns são mais difíceis, outros mais fáceis, né? Você tem joalherias. Você pode lavar dinheiro com joalheria? Pode. É comum? Não. É fácil? Não. Obra de arte é a mesma coisa, né? Acaba sendo talvez até uma dor de cabeça, né? Você imaginar vender um Van Gogh, coisa, não é uma coisa banal, né? As mulheres sabem, você compra uma joia, você paga a arte e o ouro. Na hora de vender, com sorte, te paga um ouro, né? A arte, ninguém paga o preço. Isso, no fundo, do ponto de vista de lavagem, é perda, né? Você não tem perda onde? Você não tem perda no banco. Você depositou 100, você tira 100, né? O lavador pode usar outros meios, ele pode abrir um negócio próprio. Aí não tem jeito, né? Eu posso abrir um negócio como um restaurante, um hotel e tal. Então, bom, já passei muito tempo acelerando. Chegamos, então, ao ponto que eu acho que estão todos preocupados, assim, a questão do advogado. Eu confesso, estava comentando antes aqui, que eu fiquei um bocado decepcionado com essa reação tão pronta da OAB com relação a essa lei. Eu acho que, no fundo, essa reação tão rápida, para mim, infelizmente, demonstrou desconhecimento e triste, porque exatamente de uma profissão que deve conhecer bem as leis. Ontem, até um colega me mostrou um negócio que eu fiquei mais chocado ainda. Estamos em campanha da OAB, não é isso? E aí tinha um cartazinho de uma candidata, não sei de onde, que um dos itens lá da plataforma dela é assim, a não aplicação da Lei 9.613 aos advogados. Como se isso fosse tema de plataforma. Vamos assim, multiplicar isso. Você acharia razoável, sei lá, na competição lá para ocupar a FEBRABAN, pela não aplicação da Lei 9.613 aos bancos, ou de qualquer outro setor? Tá? Para mim, o que falta é entender. Primeiro, essa lei, ou a inclusão dos advogados nessa lei, não é nada contra os advogados, muito pelo contrário. Tá? Como eu disse antes, quanto melhor a imagem da pessoa, da instituição, melhor ela pode ser usada para lavar. Aí o argumento que usam é assim, não, mas o sigilo sagrado constitucional do meu cliente. Concordo, em nenhum momento essa lei, ou na cabeça de qualquer pessoa do CAFID, ou quem fez essa lei, pensou em violar, né, o sigilo profissional do advogado. Mas só que o sigilo profissional do advogado se aplica a certas coisas. Deixa eu fazer aqui um desvio rápido, para usar outras profissões que talvez façam uma caricatura que deixe mais claro isso. A lei em si, ela fala mais da prestação de determinado tipo de serviços, mais do que profissões. E o doutor Madruga sabe que eu tinha uma participação muito ativa na época da redação dessa lei, e a não inclusão do termo advogado lá foi proposital, não para que eles não participassem, mas porque não é um problema você ser advogado. Não importa a sua profissão, o que importa é o tipo de serviço que você está prestando. E os serviços que estão lá listados podem ser prestados por qualquer pessoa que tenha conhecimento. Você pode ser um médico, um jornalista, você pode ser um engenheiro, um químico, desde que você conheça. Se você é bom de mercado, né? Nós temos aquele jornalista, o Sardenberg, que é muito respeitado, ele poderia perfeitamente prestar serviço naquela área. Bom, vamos imaginar um médico, né? O médico é procurado para prestar um serviço naquela área e depois ele vai dizer que não pode dar informação por causa do sigilo médico. Ou um jornalista por causa do sigilo de fonte. Mas, espera aí, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Você aqui não está atuando como advogado. E o ponto prático é assim, né? Eu procuro a doutora Heloísa e falo assim, doutora Heloísa, eu assaltei um banco. A senhora acha que eu devo me entregar? Se eu fizer uma confissão, sei lá, premiada, não sei o quê, delação premiada, a senhora acha que é uma boa ideia? Ela não tem que falar isso para ninguém, eu concordo 100%, e nunca foi intenção que isso fosse comunicado a quem quer que fosse, porque isso é o típico de relação de advogado. Tá? Não tenho a menor dúvida disso, que isso não é mesmo para falar. Agora, imagine uma outra situação. Doutora Heloísa, já que ela está concentrada no momento, ela não vai poder me ajudar. Mas eu chego para ela e pergunto, doutora Heloísa, é o seguinte, eu assaltei um banco, me ajuda a esconder o dinheiro? E agora? Se ela aceita, o que ela está fazendo? É advogado? Não, ela está cometendo um crime. Tá? Aí ela vai ser coautora de um crime. Estão todos de acordo? Aí, se ela for a polícia, ela vai estar violando o sigilo profissional? É uma pergunta, né? Seria interessante, né? Mas agora o problema não é esse, é que o bandido não vai procurar. A doutora Heloísa é uma pessoa respeitada, ela é conhecida, então as pessoas não vão. Ele não vai procurar, ela fala assim, assaltei um banco, me ajuda a esconder, porque sabe que ela não vai fazer isso, ela é uma pessoa de bem. Eu vou procurar a doutora Heloísa como se eu também fosse uma pessoa de bem. Né? Eu vou fingir, da mesma forma que eu finjo quando chego ao banco,
que eu sou um empresário, que eu sou alguma coisa. Ou você acha que o Fernandinho Beiramar chega no banco e vai falar assim, eu sou traficante, estou a fim de guardar meu dinheiro aqui. Por favor, você deixa? Não. No fundo, ele vai usar de subterfúgio. Daí, o sistema ser desenvolvido, não com base no sujeito, sei lá, no banco cometer crime ou coisa parecida, mas com pequenos comportamentos que fogem da normalidade. Né? Por exemplo, todo mundo quer ser amigo do gerente. Se o gerente do banco te liga, você atende, não atende? Lógico, sei lá, vai lá que se um dia precisa do empréstimo, é bom ser amigo dele. Se o teu cheque voltou, se alguém você poder ligar. Eu nunca vi ninguém ser contra ter contato, né? Não precisa ser amigo, mas ter um bom contato com o gerente de banco. Cliente que começa a refugar contato é estranho. Não está cometendo crime nenhum, gente. Não estou dizendo que é errado, mas é estranho, é fora do normal. Tá? E assim vai. É esse tipo de comportamento que nós estamos falando. Então, se eu vou procurar a doutora Heloísa fala assim, não estou nem olhando, não quero nem saber. A doutora Heloísa, é o seguinte, eu tenho aqui esses 200 milhões, a senhora fala, só administra para mim, sabe, eu estou tão cansadinho, sabe, eu estou com uma dor nas costas, cuida do dinheiro para mim, aplica, fica à vontade, eu confio na senhora, tá? Aí vocês imaginam, a doutora Heloísa chega no banco e fala, eu tenho 200 milhões para aplicar. Como ela é uma pessoa respeitada, o banco vai aceitar com o maior prazer e não vai desconfiar de nada, não vai comunicar nada. E pronto, né? O lavador Gustavo usou um advogado de respeito para lavar dinheiro. É isso que o sistema quer pegar. Porque é o seguinte, se o advogado é bandido, é um problema da polícia. Lógico, ele não vai comunicar nada, ele tem que ser preso mesmo, ele é bandido. Isso aí não é advogado, é bandido. Nós estamos querendo, o problema do sistema é para proteger as instituições de bem. Isso é que é um ponto fundamental para as pessoas entenderem. Se o banco é bandido, as comunicações dele vão ser falsas ou não vão ser inúteis, não servem para nada, porque ele é parte do problema. Nós queremos conversar com quem é parte da solução, para as instituições, as empresas, não serem usadas pelos criminosos. Então, o que se pede? Esteja atento. Né? No fundo é isso. Quando você olha as normas de cada um dos setores, as normas procuram identificar situações que a experiência mostrou, em geral, envolvidas em casos dessa natureza. Então, você vai ver na norma do Banco Central exemplos, eu já dei alguns. Muitas vezes, por exemplo, é só o pagamento em espécie. Né? Você vai pegar, por exemplo, na norma de joalherias, que nós estamos até com uma nova em consulta pública, está no site. Tem um conjunto de novas normas que estão no site, inclusive de joalherias. Mas não só joalherias, veículos, né, automóveis, aeronaves, embarcações. Nós não vamos complicar muito, porque não vale a pena. Mas é o seguinte, o sujeito chega na loja, vai comprar um carro e paga 200 mil em espécie, 50 mil em espécie, isso é fora do normal, ponto. Não é crime. Eu até brinco sempre. Doutor Ariosvaldo, o senhor, pessoa experiente, tributarista respeitado, o senhor tem um apartamento para vender em São Paulo, 400 mil, valor, Roberto. Eu chego com uma mala de dinheiro para vender, para comprar o seu apartamento, o senhor vende? Eu não. Por que não? O senhor não vai aceitar o dinheiro? Não. Você sabe que é uma contravenção penal, hein? Eu quero cheque. Você viu? Mas eu fiz de propósito. É contravenção penal. Antigamente falava crime, eu descobri que é contravenção só. Você não pode recusar dinheiro. O dinheiro tem curso forçado. Mas eu fiz para caracterizar bem o fato dele aceitar dinheiro, o senhor não estaria cometendo crime nenhum, não tem nada de errado. Pode ser desagradável, preocupante, suspeito, concordo 100%, mas não tem nada de errado, entendeu? Não é ilegal. E esse é que é o ponto. Tá? Hoje em dia não faz sentido ninguém pagar nada com grande quantia carregando dinheiro. É até perigoso. Uma cidade que morre, né, 7, 8 por noite, é meio esquisito você ficar andando com dinheiro. Não é só. Né? Eu estava vendo a estatística, aliás, outro dia, em Salvador morreram 27 desde não sei o quê. As cidades brasileiras são todas violentas. Pô. Eu sou do Rio. Quem é que vai sair no Rio carregando dinheiro? Até joias as pessoas param de usar. Bom, isso tudo porque os caras se sentem, os bandidos se sentem à vontade para funcionar. Mas voltando então para o nosso ponto. O objetivo do sistema é fundamental. 1, evitar que os bancos sejam enganados pelo uso de outras instituições, ou que as outras instituições, portanto, também não sejam usadas na lavagem. 2, nós estamos falando com as empresas, com as pessoas de bem, porque se for bandido, não adianta nada disso que nós estamos falando. Né? O sujeito aí, ele vai estar trabalhando contra o sistema e quem vai ter que cuidar dele vai ser a polícia ou outra forma. Porque nós estamos aqui tentando coletar sinais... esse é tempo, tá.
nós estamos tentando coletar sinais para identificar possibilidade daquela pessoa estar sendo usada. E o caso dos advogados nada mais é que isso. A ideia é que o próprio setor, o próprio órgão regulador, que seria a própria OAB, fizesse a regulação, o que deveria ser uma tranquilidade para os próprios advogados, né? Saber que essa regulação seria feita com ponderação, com bom senso, que não seria lá um maluco do COAF, uma coisa dessa que ia fazer isso. Não, que a coisa ia ser ponderada. E buscar que a gente entendesse em que situações um advogado pode ser usado para fazer isso e como evitar. Quer dizer, no fundo, o que se espera é isso. O que o advogado deveria fazer? De que forma eu poderia alertar um advogado para que ele estivesse atento, para que não fosse usado por um criminoso, que não, logicamente, não se apresenta como um criminoso. Ele vai se apresentar, né, como um possível empresário, uma pessoa que tem dinheiro, ou não vai falar nada, né? Já que ninguém perguntou, também não vou dizer, né? Então, assim, para que ele pergunte, peraí, mas o senhor, por que o senhor quer fazer uma empresa tão complicada? Tá? Quer dizer, qual é a lógica que tem nisso, né? Então, para que esses sinais sejam transmitidos. Não é papel do advogado ser polícia, como não é do banco, não precisa investigar. Ele tem que simplesmente, como eu disse, estar atento. Estando atento, se captar alguma coisa que lhe pareça fora do normal, comunicar. E aí, a partir daí, você passa a ter os outros órgãos, o COAF, etc., funcionando, né? Então, quer dizer, esse aqui é o panorama que eu queria dar. Peço desculpas, eu acho que eu falhei um bocado, até já estou com a boca seca, mas é que eu queria transmitir, acho que esses conceitos são fundamentais para que a gente possa conversar assim, equilibradamente sobre isso. Obrigado. Como o Oscar colocou, uma das regras, das funções básicas desta escola de Direito é analisar o direito em concreto para o Brasil. E, lateralmente, então, vai, se for o caso, baixar a biblioteca dos italianos, dos alemães, dos franceses, etc., etc., etc. Mas a função nossa, quer em termos de pesquisa, quer em termos de discussão, sempre voltado para a realidade brasileira e em que momento a escola pode contribuir para a discussão dessa realidade. E um dos problemas sérios que tem aparecido no momento na área penal é esse da lavagem de dinheiro, que afeta não só o mundo dos advogados penalistas, mas afeta também o mundo dos advogados que mexem com direito societário, que mexem com direito tributário. E isso é um assunto que diz respeito a todos os operadores do direito, ao final e ao cabo. Então, essa é a razão nossa dessa reunião. E depois dessa minha fala breve, a ideia é que não é porque tem gente sentada na mesa que isso aqui é a primeira classe do avião e depois o resto é a cachorreira do avião. A ideia, que também é fundamento desta escola, é a participação. Ou seja, nós todos aqui, vamos estimular vocês a fazerem perguntas, a concordarem ou discordarem, ou seja, participarem do debate. Isso aqui não é que tem meia dúzia que fala e o resto escuta. A opinião de vocês é tão importante quanto a opinião de qualquer um que está sentado aqui em volta. Tá bom?